Hoje eu quero falar sobre um assunto aqui que engloba algo muito importante em relação à identificação das altas habilidades e superdotação. Esse assunto, inclusive, está envolvido na questão do porquê é tão importante a gente conseguir essa identificação o mais rápido possível na vida de uma criança. É claro que, como eu vou trazer algumas informações aqui, ainda assim, isso não garante realmente o sucesso da saúde mental dessa criança que vai se desenvolver, que tem as altas habilidades de superdotação, porém pode ser um fator protetivo para essa criança a identificação logo cedo. Então ela pode, de alguma maneira, acabar se protegendo desse problema que acontece na vida de muitas pessoas. Um problema que a gente vê quando começa a falar sobre altas habilidades e superdotação é que as pessoas têm essa visão de que existe apenas bônus com essa condição. E isso é muito ruim, até mesmo para a questão da busca do diagnóstico, porque a gente vê realmente profissionais se aproveitando disso para poder fazer propaganda de uma venda de diagnósticos irrestritos, de identificações irrestritas sobre a condição de altas habilidades e superdotação. Porque da forma como muitos profissionais apresentam essa condição, parece que isso vai te trazer um status, vai trazer um troféu, vai te trazer um título que vai te colocar acima de outras pessoas por causa dessa condição. E o problema é que, na verdade, essa condição, principalmente se não identificada quando a gente ainda é criança, quando a gente ainda está em desenvolvimento, ela pode trazer vários prejuízos para a nossa vida. E não é raro que a superdotação ela caminha sempre com outras condições ali junto. Então, o indivíduo com superdotação pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver depressão por vários motivos. Um dos motivos é a questão de se sentir incompreendido, de viver em um mundo onde parece que não foi feito para ele, de viver em um mundo onde as pessoas estão em um ritmo diferente, as pessoas estão falando de coisas diferentes, as pessoas têm pontos de vistas diferentes, elas têm até mesmo um processamento diferente de sensações, de sentimentos e de forma de se expressar diferentes. Então, isso acarreta prejuízos. Então, quando a gente não sabe disso, a gente pode olhar para essa condição pensando que, nossa, é muito legal ser superdotado, porque eu vou ter uma inteligência e vou poder dominar o mundo com essa inteligência. Quando na verdade não é bem assim que funciona. E eu participo de vários grupos com várias pessoas que foram identificadas. Eu converso com essas pessoas todos os dias e dentro desses grupos a gente percebe que há muito mais pessoas que se unem ali pelas dificuldades que a condição trouxe do que realmente pela vantagem que elas tiveram por causa disso. Essas pessoas, assim como eu, buscaram a identificação principalmente por ter observado que havia prejuízos, haviam coisas que a pessoa tinha dificuldade de lidar e os diagnósticos anteriores, todas as explicações anteriores não esgotavam o assunto, faltava algo ali ainda para ser identificado. Então, quem passou por esse processo sabe que tem muita coisa que incomoda dentro dessa condição, então não é só bônus. Então a gente tem que olhar para essa venda, né, como se fosse algo maravilhoso, essa promessa de que essa condição vai fazer com que a gente mude o mundo, com que a gente participe de um grupo exclusivo de superdotados, como se a gente fosse poder desenvolver ali um superpoder que está reprimido e que só falta aquele empurrãozinho para desenvolver. A gente tem que tomar muito cuidado. E não é raro que tenha profissionais que estão dando avaliações, que estão trazendo essa indicação de condição em pessoas que realmente não têm, apenas pela venda, apenas pelo status, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado quando tem a desconfiança também da condição,
do profissional que a gente vai escolher para poder fazer essa avaliação, para poder fazer esse processo. E o que eu falei sobre a questão do quanto mais cedo possível a gente puder identificar, mais a gente vai se proteger disso, é justamente porque quando a gente consegue identificar na criança já a condição, sem precisar esperar todo o desenvolvimento dessa criança, a gente pode desde cedo já dar suporte, já usar ferramentas para que essa criança cresça, se desenvolva sem essas preocupações. A criança com altas habilidades de superdotação, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser expostas a conteúdos que são das áreas de interesse delas, em atividades que vão fazer elas desenvolver aquelas habilidades onde elas já têm mais capacidade. Elas precisam estar em contato com pessoas também que tenham sintonia com essa intensidade que elas têm. Então, às vezes, o processo escolar normal não vai ser suficiente para ela, então ela vai precisar também de um olhar diferente na educação, de uma forma de ensino diferente, vai precisar talvez de intervenções na escola, vai precisar de aceleração escolar, vai precisar talvez em algumas disciplinas ali avançar, ter aula de reforço para poder nutrir toda essa curiosidade, toda essa intensidade dela. Ela precisa ser acolhida também na intensidade emocional dela. Algumas crianças nessa condição têm maior sensibilidade também, seja para toques, seja para sons, seja para luz, seja para várias coisas. Então, é preciso ter esse olhar atento desde cedo. Não é só bônus, não é só coisa boa, não é um status, não é algo que vai te colocar num lugar melhor do que as outras pessoas. Então, se tu realmente acha que pode ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação, procure profissionais que sejam bem recomendados. Não procura pessoas que só têm status no Instagram só porque viralizou um vídeo, ficou famoso e começou a ser chamado. Procura o histórico dessa pessoa, procura a formação dessa pessoa, procura se ela realmente tem especialização nessa área. Agora, se você não se identifica com as características, não procure só por status. Isso vai ser ruim para você e vai ser ruim para as pessoas que têm essa condição e que estão buscando ser ouvidas, que estão buscando ser levadas a sério, que estão buscando trazer mais visão do setor público para essa condição, para poder receber também o apoio, porque essas crianças também precisam de apoio, não é apenas uma questão de mais ou menos inteligência, é uma questão emocional, uma questão de saúde, que essas crianças recebam apoio desde cedo, tá bom? Então, se gostou desse conteúdo ou se ficou com alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários, mas compartilha esse conteúdo com mais pessoas que se interessam pelo tema para a gente poder começar a falar mais sobre isso, a falar mais abertamente, trazer mais conhecimento das pessoas que ainda não conhecem sobre essa condição, tornar esse assunto algo que seja discutido também, assim como várias coisas que no passado não eram discutidas, começaram a ser discutidas e por isso foram levadas a sério. Isso é algo que a gente precisa começar a discutir agora também.